este ano. Nós temos só o culto de quinta e o culto de domingo, né? 96 por ano. 96 cultos? 96 cultos no ano todo. Por exemplo, em 2024, É 4 por mês. se dependesse de você, quantos cultos? Hã? Depende de mim, nenhum, mas de Deus. Pode até faltar, mas o culto acontece. Verdade. Dá 96 cultos. Irmãos, nós 3, 4, 6, 8. estamos vivendo dias terríveis. Hebreus 10, parece que Hebreus 10, 25, parece que foi escrito ontem, né, para nós. O próprio salmista ali, o escritor aos Hebreus, ele vai admoestar, né, aquele povo que era para eles não deixar a congregação, como costume de alguns, né? Ele estava trazendo uma admoestação ali, para nós não deixarmos a nossa congregação. Porque, irmãos, quando nós, Hebreus 10, 25, né? Quando nós congregamos, sabia que só o fato da sua presença estar nesta igreja, o simples fato de você estar sentado ali, você já está encorajando outras vidas. Vai ter muitas vidas que vai se identificar com você. Vai se identificar comigo, talvez não comigo, mas com outra pessoa. E assim nós vamos estimulando uns aos outros. Olha a importância de congregar. Olha a importância de nós admoestarmos uns aos outros em amor. Então, através de você congregar, você está mostrando que você tem um compromisso com Deus. Quando você congrega, você mostra que você tem um compromisso. Segundo, quando você congrega, você mostra que você é um agente encorajador. Lembra de Barnabé? Como Barnabé terminou o seu legado? O que ele deixou como legado? O que as pessoas falavam de Barnabé? O que as pessoas falavam de Jesus, o legado que ele deixou? Lembra de uma certa conversa de Jesus? Por exemplo, sábado lá em casa. Sábado não. Numa reunião que nós tivemos essa semana, dos professores da BD, eu até falei com eles ali, com a liderança, que Jesus, numa certa conversa, ele pergunta para os discípulos: que dizem, né, as pessoas, quem eu sou? O que dizem eles, né, sobre mim? E aí uns falaram assim: olha, o Senhor, eles dizem que o Senhor é o profeta Elias, né? E ali eles foram citando alguns nomes. E Pedro de repente falou: não, tu és o Cristo. Porque Jesus pergunta: e vocês? O que dizem a respeito de mim? Pedro então tomou a palavra e falou: não, tu és o Cristo, o Messias. Irmãos, isso tem muito peso, né? Sempre vai ter alguém que vai olhar para você, sempre. Sempre vai ter alguém que vai falar de você. Então as pessoas, por quê? Porque você e eu, nós passamos uma imagem. Nós transmitimos uma imagem. Seja ela no trabalho, seja ela na rua, sentado muitas vezes no restaurante, alguém está nos vendo. Alguém está nos vendo lá fora. E hoje é interessante que a lição que foi dada aqui hoje, ela falou sobre as heresias. Sabe aquilo que Pedro mesmo falou ali, né, no capítulo 3, versículo 15? Aquilo ali doeu muito no coração de Pedro. Porque aquilo ali é uma lição que Pedro está trazendo àqueles irmãos. Por quê? Porque Pedro, ele passou aquele momento desafiador. Lembra quando ele traiu Jesus? Porque as pessoas olharam para ele e falaram: olha, tu és um deles. Você fala igual, você é parecido. Não, você é um que estava com Jesus. E ele negou naquele momento. Ele falou: não sou eu, não. Você fala igual, você tem o jeito. Então assim, não teve como ele negar. Irmãos, quando a gente se parece com Jesus, nós vamos chamar a atenção. Nós vamos brilhar. Hoje nós portamos o Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus. Então é importante. A pessoa, quando ela está mal com si mesma, é porque a luz está se apagando. Então ela quer ficar onde? Ela quer brilhar lá fora? Não, ela quer esconder essa luz. Porque a luz não está brilhando, está falhando, dando aquela falha. Então quando a pessoa tem o brilho de Jesus, ela sai,
Aonde ela vai está iluminando, aonde ela entra no escuro está clareando tudo, todos estão vendo aquela luz. É por isso que a luz ela não pode ser escondida, ela precisa brilhar, e nós brilhamos o quê? O reflexo de Jesus que brilha pega em nós, assim como a luz do sol pega aonde? Na lua. Aí você vê lá, nossa, que lua bonita, mas por que ela está bonita, brilhando? Porque é a luz do sol que reflete nela. Por isso que ela consegue brilhar daquela maneira. Então nós temos essa luz de Cristo em nós. Então não tem como nós esconder. Quem congrega também, ele vai demonstrar que ele faz parte da unidade da igreja. Ele está unido, ele mostra, ele demonstra isso. Você olha para aquele cristão que está sempre presente, todos vão começar a falar dele. Olha, fulano, ele é unido, ele está junto. Todos vão falar para ele, olha, ele tem compromisso, ele é encorajador, ele é unido, porque sempre vão estar vendo ele lá sentado. Mesmo que ele não fala nada, mas está sempre lá, sempre presente. Aí você fala assim, não, posso contar com ele. A igreja pode contar com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele jovem, porque sempre está presente. É esforçado. Assim como você se esforça no seu trabalho. Chove, neva, frio de matar, -7, -14, igual deu nos Estados Unidos essa semana, -14, mas ninguém falta no trabalho. E a igreja, às vezes uma coisinha de nada, os crentes se mocó tudo, ali ó, fica tudo escondidinho. Meu Deus. E aí eu falo para você, que culpa que Jesus tem com isso? Fala para mim. Qual a culpa que Jesus tem com isso? Ele dá vida, se ele não der saúde amanhã eu não vou trabalhar. É ele que me faz correr o sangue nas minhas veias. Glória a Deus. É ele que nos libertou. É ele que foi preparar um lugar. Estamos aqui só de passagem. É verdade. É. Se nós analisarmos bem o que está preparado para nós, todo mundo vai querer pisar nas ruas de ouro. Todo mundo vai querer morar nas mansões celestiais. Vocês viram o que aconteceu com Hollywood? Ah, ali era tudo seguro, ali não tinha roubo, ali não acontecia nada, ali era só os poderosos da face da terra. Irmãos, tem lugar mais seguro hoje? Não existe. Mansões celestiais é seguro. Aleluia! Glória a Deus. Porque lá o cão não vai entrar. Lá o pecado não vai entrar, lá a morte não vai entrar. Lá não vai ter problema de fatura, problema de eletricidade, problema de doença, câncer, AIDS, nada. Lá não vai ter nada disso. Glória a Deus, aleluia. É por isso que lá não entra porcaria, lá entra os lavados e remidos. Glória a Deus, aleluia. Vai ter perigo de você morar assim e saber, não, vou botar uma cerca elétrica porque o vizinho é ladrão. Não, lá no céu não vai ter cerca elétrica, não vai ter nada disso. Glória a Deus. O que entrar lá é porque foi aprovado. Aleluia. O que entrar no céu foi aprovado aqui. E o teste é aqui, ó. O teste é aqui. Começa dentro da minha casa. Igreja de Orleans. Aqui nós estamos na sede. Aleluia. A igreja lá na minha casa, a igreja lá na sua casa. Glória a Deus. Lá já começou o culto. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Bem, eu quero trazer uma palavra hoje. A oportunidade que muitas vezes perdemos. Oportunidade que perdemos na vida. É interessante porque o Senhor colocou no meu coração essa palavra. E é uma palavra que talvez muitos hoje vão pregar, começo de ano, é uma palavra para este ano de 2025, e aí eu poderia colocar aqui uma palavra assim, sabe, positiva, pessoas que venceram, mas eu quero fazer vocês pensar nessa noite, e eu quero trazer uma palavra do lado negativo, do que pessoas que perderam a oportunidade, e isso vai fazer nós pensarmos para que nós não venhamos a perder a oportunidade desse ano. Vai ser um ano mais fácil que 2024? Não posso mentir. Não posso querer te bajular nessa noite. Eu preciso falar a verdade. Amém. O amor está se esfriando mesmo. Está ficando difícil mesmo. 2024 estava difícil de orar de joelho? Estava. Esse ano fica um pouquinho mais estreito. Então eu preciso trazer aqui oportunidades que pessoas perderam
Vidas perderam a oportunidade, gente. Pessoas aqui que perderam. Nós vamos começar aqui, por exemplo, com o capítulo 10 de 1 Coríntios. Nós vamos ver aqui que aqui vai citar para nós 5 vezes a palavra todos. Olha só, irmãos, eu não quero que vocês ignoram isso aqui, essas informações que estão aqui. Isso é o apóstolo Paulo falando, isso aqui é exemplo para nós. Isso aqui é exemplo para as nossas vidas. Eles falaram assim, olha, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram o quê? Todos, olha a palavra todos, debaixo da nuvem. Essa nuvem aqui é o próprio Senhor guiando aquele povo. Era uma nuvem que ia à frente deles. Se a nuvem parasse um mês, ali naquele acampamento, um mês eles não arredavam o pé. Porque eles sabiam e tinham ciência que a nuvem estava guiando eles. Todos, olha só, não tinha um. Todos estavam debaixo da nuvem. Depois, todos passaram pelo mar. Lembra do episódio do Mar Vermelho? Quando Deus dá ordem ao seu líder Moisés, para que tocasse nas águas. E aquelas águas milagrosamente se abriram. O Mar Vermelho fez 2 paredes enormes. E aquele povo atravessou a seco, andando, caminhando, em segurança. Foi um milagre muito grande. Aquele povo atravessou o mar. E ao chegar do outro lado em segurança, o Senhor que vinha logo... O Senhor é interessante que o Senhor se colocou atrás daquele povo, em sinal de proteção, porque atrás vinha o inimigo, o faraó. Porque ele já tinha se arrependido e veio para matar aquele povo. E o Senhor, assim que aquele povo termina de passar, o Senhor dá ordem àquele mar. E o mar se fecha. E aquele faraó e os seus cavaleiros morreram, pereceram ali no mar. Nós vamos ver também que todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Ninguém ficou sem comer. Ninguém passou fome. E mesmo que murmuraram, chegou um momento que eles murmuraram. E o próprio Deus, então, manda cordonizes para ele. É interessante que numa conversa de Moisés com Deus, Moisés pergunta, Senhor, o tanto de carneiro para esse povo, como que vai ser? Carneiro, cabrito, como que vai alimentar essa multidão? E o Senhor assim falou que ia mandar durante um mês carne para aquele povo que ia sair até pelo nariz. De tanto que eles iam comer. Imaginem, irmãos, aquela multidão. Mais de 1 milhão de pessoas ali. Era muita carne. Meu Deus. A Bíblia vai narrar lá em Números, por exemplo, que cada família pegou 10 cordonizes. Tinha carne à vontade. Então, esse povo foram alimentados no deserto. Eles beberam água da rocha. Obrigado. Eles bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. E nós vamos ver que Deus não se agradou da maior parte deles. Houve murmuração. Nós vamos ver, se vocês discorrer depois aqui, vocês veem que eles praticaram a idolatria. Lembra do bezerro de ouro? Praticaram a idolatria. Fizeram o bezerro de ouro. Se misturaram com as filhas dos moabitas. Isso custou a vida de muitos deles. Se misturaram. Praticaram a murmuração. E Deus não se agradou deles. E qual a lição que nós vamos tirar aqui, irmãos? A maior parte deles, o que aconteceu? Ficaram prostrados no deserto. E qual era a promessa para este povo? Terra prometida. É o que nós estamos aqui hoje. Nós não estamos rumo à terra prometida, que é o céu de glória. Glória a Deus, aleluia.
A promessa não é para nós todos aqui? O céu? É. Glória a Deus. A promessa é para todos nós. A promessa de um céu de glória nos espera. Mansão celestial. Jesus vem nos buscar. A terra prometida está logo ali. Mas para entrar nessa terra prometida há uma caminhada a percorrer. Esse povo aqui, a maior parte deles ficaram prostrados no deserto. Mesmo o próprio Deus guiando aquele povo. Através de uma coluna de fogo, através de uma nuvem. Dando água para eles da rocha. Aquele povo não tinha problema com doença, com enfermidade. Deus guardou aquelas vidas. Mesmo assim, murmuraram, praticaram a idolatria, se prostituíram. Quando a Bíblia fala que prostituíram, tem a parte da prostituição, questão dos deuses. Isso também é prostituição, pessoas que colocam outro Deus no lugar do Deus verdadeiro. Meu Deus. Se misturaram com outros povos. Isso trouxe morte para eles. Morte física mesmo. Hoje, para nós, fala muito da morte espiritual. Onde muitos estão se contaminando com outros deuses. Nós estamos num lugar onde é uma terra muito capitalista. Quantos estão aí contaminados com o Deus Mamon? Quantos estão contaminados? Com o coração dividido em dois pensamentos. O dinheiro é o Senhor para eles. O Senhor é o Deus para muitos. Porque é Ele que dita as regras. E isso causa morte espiritual. Isso impede da pessoa de pisar lá na terra prometida. E aqui aconteceu com este povo. Por causa da desobediência. A maioria deles morreram no deserto. Não pisaram na terra prometida. Nós vamos ver lá na frente que somente Caleb e Josué entraram na terra. E os filhos desse povo aqui. É por isso que Paulo escrevendo aqui, ele fala, olha, nossos pais, olha o exemplo. Não foi um bom exemplo. Ficaram prostrados no deserto. Isso é muito triste, irmãos. Porque nós entramos neste ano. E nós precisamos ser fiel a Deus. Aleluia. Não enganar nós mesmos. Este povo aqui, para aqueles que foram fiéis, entraram na terra. Glória a Deus. Somente Caleb, Josué e os filhos daquelas pessoas entraram na terra prometida. Nem Moisés conseguiu entrar. Por causa da desobediência daquele povo. Olha a tristeza que é isso. E este ano nós precisamos servir com fidelidade. Não adianta nós começarmos bem, igual esse povo começou bem, mas terminou mal. Não adianta você começar o ano bem, mas e a perseverança? Precisa de perseverança. É por isso que nós temos uma igreja chamada família. Nós precisamos dar as mãos, não deixar ninguém para trás. É verdade. Igual a mulher de Ló ficou. Jesus. É uma mulher que é lembrada até hoje. Porque ela olhou para trás. Mas por que ela olhou para trás? Porque o coração dela não estava ali. O coração dela estava nas coisas. Ló, ele é tido por aquele crente que ele vive por vista. Esse é o legado que Ló deixou. Ele é o famoso crente que vive por vista. Ele só é crente se ele vê. Ele é só crente fervoroso se tiver o dinheiro na conta. Ele é crente mesmo se tiver o contrato ali com ele, o trabalho. Ele é crente mesmo se ele estiver vendo. Isso é terrível. Meu Deus. Porque a sua mulher pereceu no deserto. Oh Deus, poderoso. A sua mulher ficou. E quase que Ló fica também. Jesus. Porque o crente que ele é visto, que ele serve só por vista, corre esses perigos. Meu Deus. O anjo precisou pegar ele com mão forte. Se não fosse a intercessão de Abraão. Abraão, ele deixou o legado porque ele era um homem que ele não era por vista. Era fé, o pai da fé. Abraão foi provado, mas ele venceu.
A Bíblia é maravilhosa que ela não esconde os nossos erros. Ela não escondeu o erro de ninguém. Verdade. Então, irmãos, isto aqui precisa chamar a nossa atenção. Isso aqui é algo que nos chama a atenção e nos deixa alerta. Eu preciso começar e preciso terminar bem. Eu preciso perseverar. Eu preciso saber que isso aqui é para o meu exemplo, é para mim não cair no mesmo erro. Eu preciso analisar a minha vida. Eu preciso estar com pessoas que querem também, têm a visão de ir para o céu. Eu preciso estar com pessoas que, se possível, melhor do que eu espiritualmente. Glória a Deus. Porque elas vão pegar na minha mão e vão me puxar. Amém. Nós precisamos disso. Amém. Se você ficar com o mais fraco, é perigoso e a probabilidade daquele mais fraco te puxar para o abismo. É por isso que nós temos que ficar com pessoas mais fortes do que nós. Glória a Deus. E falar, me ajude. É. Pega na minha mão, não me deixa para trás não. Eu quero. Como é bom você estar com pessoas assim. Aleluia. Eu quero, me ajude, pastor. Eu quero caminhar, não me deixa não. Pega na minha mão, me ajude. Ô Jesus. Me ajude. Vou para casa do senhor no final de semana, vou ficar lá, vou estar junto. Não me deixa fora do grupo não. Porque a lenha fora da lareira, ela vai se apagando. Então isso é um exemplo muito claro. A segunda lição de pessoas que perderam a oportunidade é muito conhecido. Lá em 2 Reis, no capítulo 5, a irmã pode colocar no capítulo 5, 2 Reis capítulo 5. Irmãos, é interessante porque isso aqui vai falar de Geazi, o servo de Eliseu. Lembra de Elias? Elias, ele tinha um servo que trabalhava com ele, chamado Eliseu. Irmãos, que homem obediente era Eliseu. No final da carreira de Elias, quando Elias estava prestes a subir uma carruagem e buscar ele, naquele momento Eliseu ele faz um pedido, e o pedido é atendido. Porção dobrada do Espírito. E ele foi atendido, porque nós vamos ver que os milagres de Eliseu foram muito mais do que de Elias. O homem era tão cheio da presença de Deus que uma vez, uma certa ocasião, jogaram um morto e lá naquela cova estavam os ossos de quem? Eliseu. De Eliseu. E o morto, ao cair naquela cova, ele ressuscitou. Oh Deus. Será se tinha poder? São até nos ossos. Até nos ossos tinha unção. Ó Jesus. Irmãos, olha a graça que Eliseu tinha. Eliseu seguiu à risca o seu Senhor. Eu poderia falar, por exemplo, de Josué. Tinha ciúme até de Moisés. Lembra quando Deus tira um pouquinho do espírito de Moisés e começa a colocar nos anciãos? 70 anciãos para ajudar Moisés. Olha o privilégio desses homens. Trabalhar com líder. Olha, eu fui chamado para trabalhar com líder. Glória a Eu Deus. fui chamado para trabalhar com Moisés. Aleluia. Agora eu vou receber um pouquinho desse Espírito. E hoje esse Espírito Santo está aqui, ó, disponível. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui disponível. Irmãos, naquele tempo, o Espírito do Senhor não era assim, não. Ah, tá aí o Espírito Santo. Quem quiser... Não. Não era assim, não. É, Jesus. O Senhor falou assim, eu vou tirar um pouco do Espírito que está em você. E vou colocar aqui, ó. Eita 70. glória! Aleluia! Irmão, Josué era aquele homem que abraçou. O povo estava lá embaixo, pronto para fazer o bezerro de ouro, cometer idolatria. Ele estava lá no pé do monte. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Talvez vinha no seu ouvido assim, ó, vai lá aproveitar, meu filho. Não, vou aqui esperar meu Senhor. Aleluia. Não arreda o pé. Aleluia. Meu irmão, que fidelidade. Como que Deus não honra uma pessoa assim? Como que
que Deus não vai honrar uma pessoa que é fiel. Aleluia, glória a Deus. Fiel mesmo, radical. Não, eu sou fiel. Sou fiel. Porque se eu sou fiel a Ele que Deus colocou, então eu estou sendo fiel a Deus também. Eliseu era este homem. Vocês vão ver que certa vez Elias queria ir para um lugar e deu ordem para Eliseu: olha, Eliseu, fica aqui. Não, eu vou junto. Eu penso que isso era um teste. Um teste. Não, fica aí que eu vou. Não, aonde tu fores eu vou também. Estava junto, agarrado. E aí lá na frente ele assume a posição. Olha que honra. Assumiu o lugar de Elias. Só que nós vamos ver que Geazi perdeu esta oportunidade. Meu Jesus. É lamentável. Por que a Bíblia coloca aqui Geazi? Um péssimo exemplo. Geazi viu com seus próprios olhos o próprio Deus abrir a madre daquela mulher sunamita, dá um filho para ela, depois o filho morre. Sabe quem que está lá? Geazi presenciou o menino sendo ressuscitado, presenciou machado flutuar, veneno sair da panela, presenciou vários milagres, o azeite da viúva, É Deus. presenciou. Só que presenciar milagre não é nada, porque você precisa fazer parte desse milagre. É. Você precisa querer esse milagre na sua Glória a vida. Deus, aleluia. Porque ele presenciou tudo isso, mas nada aconteceu na vida dele. Nada aconteceu. Nós vamos ver que Geazi, nós vamos ver o que esse capítulo 5 aqui vai falar de Naamã. Naamã, ele era um homem poderoso, chefe do exército do rei da Síria. Poderoso, homem muito honrado. Só que ele tinha um problema. Quando ele chegava na sua casa, todo pomposo, queria tirar a sua farda, tinha um detalhe: leproso. Mas lá dentro tinha uma menininha que fazia diferença. Glória a Deus. Uma menininha que foi levada cativa, uma menininha que foi levada presa. Ela testemunhou para sua senhora, falou: olha, lá em Israel, lá em Israel, Aleluia. tem um homem de Deus. Glória a Deus. Lá em Israel tem um homem que serve a Deus com fidelidade. Glória a Deus, aleluia. Se a senhora falar para o meu senhor e levar ele lá, eu tenho certeza que lá ele vai ser curado. Glória Olha, a Deus. isso é gente que faz diferença. Aleluia. Quando aquele homem chegou em casa, ele chega, de repente, quando ele tira a farda, é a tristeza dele. Leproso. O que adianta ser poderoso, ter dinheiro, ter toda a riqueza, mas é leproso? Não adianta nada. E isso chega no ouvido dele. Ele vai então no rei da Síria e fala: olha, eu fiquei sabendo pela uma escrava que está na minha casa que lá em Israel tem alguém que pode ter a solução para a minha vida. Você sabe o que o rei fez? Fez uma carta, pega 2 vestes mesmo, reais, pega prata, ouro, e vai se encontrar com o rei de Israel. Chega lá, fala que eu mandei o Senhor lá e esses presentes. Quando ele chega lá no rei de Israel, a solução não estava no rei de Israel. O rei de Israel chegou a levar um susto. Não está comigo. Você acha que eu tenho poder para ressuscitar, para curar alguém? Só que isso chega no ouvido do servo. Isso chega no ouvido do homem de Deus. Aleluia. E aí Eliseu, escutando isso, fala assim: olha, manda ele lá para minha casa, Glória a Deus. que ele saberá hoje que há Deus em Israel. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, Geazi estava com um homem de Deus do seu lado. É verdade. Geazi estava com um homem de Deus do seu lado. Mas Geazi não deixou a palavra entrar aqui, ó. Porque se você não abrir o coração, não tem palavra que vai entrar. O Espírito Santo não é intruso, não.
Deus não é intruso, Ele te dá a oportunidade de você escolher. Se você quer ser cheio do Espírito Santo esse ano ou não. Se você quer mergulhar no oceano ou não. Deus te dá a escolha neste ano. Como diz o profeta Ezequiel no capítulo 37. Tem águas que dão só aqui, ó. Lembra, irmão Paulo, que o senhor falou uma vez essa palavra? Falou, ou ainda era, acho que... Só baterista. Eu lembro que o irmão Paulo é um amigo já de muitos anos. Foi uma das primeiras pessoas que nós conhecemos neste lugar. E ele falou para mim daquela água que só batia aqui. E aí depois ele falou da água que só batia no joelho, na cintura. E aí depois da água que chega um momento que você vai ter que mergulhar, esquecer de tudo. E aí é só nadar, meu filho. E aí essa parte de só nadar no Espírito, meu filho. Essa parte não é fácil, não. Essa parte é você negar muitas coisas mesmo. Essa parte de nadar mesmo, você vai sofrer um pouquinho, mas compensa. Compensa. Isso me lembra muito de Pedro, quando Jesus falou assim: Pedro, você tem coragem mesmo? Então vem andando. Irmãos, muitos criticam Pedro, mas eu quero ver quem tem a coragem que igual Pedro tinha, de começar a andar em cima das águas assim, ó. Eu vou, Jesus! E começa a dar, isso é pra poucos! Isso é pra poucos! Glória a Deus, aleluia. Tem que querer fazer a diferença! E eu imaginando essa palavra nessa semana, mergulhar no teu espírito, eu quero essa parte. Eu quero essa parte. Eu quero essa parte. Lembra daquele episódio que os discípulos subiram no monte? Subiram para o monte orar. Jesus olhou assim. Meu Deus, estão todos dormindo. Aí de repente Jesus vai lá, pega 3. Aí os 3 ficam um grupo aqui, 3 vai mais além. Irmãos, isso é uma intimidade um pouco a mais. Nós temos que querer essa parte. É essa parte que nós temos que querer. Foi, não, eu quero andar, eu quero ir com Jesus até o fim. Eu sei que aquela parte de estar sós com Jesus não é fácil, é para poucos. Porque olha o horário. Era tarde. O afastar ali era orar, envolvia oração. Jesus estava no momento final ali. Ia para a cruz, ia ser crucificado. Judas já tinha ido vender ele por algumas mirrecas de prata. Judas ia trazer os camaradas ali para... E olha, em quem eu beijar, esse é Jesus, é aquele que vocês vão levar ele. Mas Jesus tinha 3 ali que estavam com ele. Mais chegado. Irmãos, nós precisamos querer isso. Glória a Deus. Geazi não quis. Meu Deus. Geazi então vê aquela oportunidade. Naamã então chega ali até perto de Eliseu. Eliseu nem foi receber o homem poderoso. Não, mandou o servo dele. Vai lá, vê o que ele quer. E aí Geazi foi ver o que o homem queria. E aí fala assim: olha, vai lá, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Aquilo foi um insulto para ele. Mergulhar no Jordão. É como se ele falasse assim: olha, estou acostumado a ir em farpar nos rios de Damasco. Estou acostumado a banhar em rio lá em Damasco. Agora você me manda ir para esse rio sujo do Jordão. Ficou bravo, virou meia volta e saiu, indignado com aquilo. Só que aí os servos daquele Naamã correram atrás dele e falaram: Senhor, é tão difícil assim? É tão difícil assim? Se fosse algo grande, o Senhor não ia obedecer, mas é algo tão simples. 7 vezes no Jordão e ficarás curado. É isso que Deus faz, irmão. Coisa simples. Não é muito... É coisa simples. E aí ele pensou: olha a diferença que um servo faz na vida de um homem. Abriu a mente daquele homem que estava ainda com orgulho, soberba. Porque Deus não opera nessas coisas, não.
E aí ele pensou, não, se fosse uma coisa grande, aquela pompa toda, ele iria obedecer. Mas era só ir ali no Jordãozinho. E aí ele aceitou e foi. E ficou curado. A lepra foi embora, mergulhou 7 vezes, obedeceu. E agora aquele homem, ele está impressionado com Deus de Israel. Ele está impressionado porque ele adorava outros deuses. E nunca aconteceu nada. Agora ele vai querer então chegar e conhecer de fato quem é Eliseu. E encher ele de presentes. Mas nós vamos ver que Eliseu recusou. Lá no versículo 16, porém ele lhe disse, vive o Senhor cuja presença estou, que não tomarei. E instou ele para que não tomasse, mas ele recusou. Ele recusou os presentes. Mas naquele momento nós vamos ver que Geazi estava de olho. O seu coração. Ele falou, não. Como vive o Senhor, eu vou alcançar ele. Eu vou alcançar ele. Irmãos, e nós vamos ver que nesse momento, ele alcançou Naamã. E ainda mentiu, falou que o Senhor dele tinha mandado. Olha só. Naquele momento, ele foi atrás de Naamã. E nós vamos ver que a oportunidade que Geazi perdeu, deixou ir para o coração a ganância, a cobiça. E nós vamos ver que quando ele voltou, Eliseu perguntou para ele, aonde você estava, Geazi? Por acaso o meu coração não foi com você? Não tem como mentir, irmãos. Não tem como mentir para o homem de Deus. A lepra agora passou de Naamã, passou para Geazi. A lepra agora passou para ele. Geazi agora vai pegar esta lepra para ele. Geazi não aprendeu a ser submisso, a estar com o seu líder. Os milagres que foram operados através do seu líder, Geazi, isso não valeu de nada. Olha o resultado que teve essa vida aqui. Olha o resultado, nós vamos ver lá na frente. Quando aquela mulher sunamita, depois que ela ficou afastada um certo tempo das terras dela, devido à fome, devido à escassez, Geazi está diante de um rei contando o que aconteceu, os milagres que aconteceram na vida do seu servo. E aquela mulher vai ser toda restituída, porque ela, segundo a ordem que Eliseu deu para ela, vale a pena obedecer, vale a pena ser fiel. Geazi não valorizou isto aqui. É um péssimo exemplo para as nossas vidas. O milagre não garante a minha vitória. Isso aqui é um exemplo para nós. Seja fiel, igual Eliseu foi fiel. Eliseu foi fiel. Vale a pena ser fiel. Nós vamos ver também um péssimo exemplo, registrado lá em 2 Samuel 6,15. Olha que está registrado para nós ganharmos tempo. Nós vamos ver que Davi já era rei. Davi manda buscar a arca que estava na casa de Abinadab. Mas nós vamos ver que ao transportar esta arca com um boi novo, os bois tropeçam na eira de Nacon. E usar com o intuito de agradar, de segurar a arca da aliança. Ele é fendido, ele é morto. E aquilo ali deixa o rei de Israel muito chateado, muito triste. E ele então faz aquela arca ficar na casa de uma pessoa, de um homem chamado Obed-edom. Aquela arca fica ali. Davi então ele chega em Jerusalém, reúne o sacerdote, reúne aquelas pessoas, conselheiros, e ele vai pensar, meu Deus, como eu vou levar a arca? Custou a vida de uma pessoa. Eu achava que eu estava fazendo do jeito certo, mas não era do jeito certo. Para trazer a arca exigia responsabilidade, tinha que ser nos ombros.
E naquele tempo eles prepararam um carro novo, e não era sobre o carro novo que era para trazer a arca, era nos ombros. Davi então recebe a notícia que a arca ela tinha sido parada lá na casa do Geteu. E aquele homem foi abençoado muitíssimo. A bênção foi grande, porque a presença de Deus estava naquela casa. Aquele homem recebeu uma transformação muito grande. A casa dele foi transformada, a vida, a família, tudo. E essa notícia chegou no rei de Israel. Davi então agora se prepara para ir buscar a arca, busca a arca. E quando Davi está retornando, a lição que nós vamos tirar disso aqui é da sua esposa Mical. Quando Mical, filha de Saul, ela está vendo seu esposo vindo, bailando, dançando na presença da arca, que tipificava a presença de Deus, ela o desprezou. E isso aqui é uma lição muito triste para nós. Porque a palavra diz que Davi, a cada 6 passos, ele sacrificava. Ele oferecia um animal ao Senhor. Davi estava feliz na presença de Deus. Davi não estava com todas as suas vestes. Davi estava apenas com um éfode, vestido de maneira simples, mas com o coração quebrantado. Estava feliz na presença de Deus, porque agora deu certo. A arca está vindo nos ombros. Eles estão agora sacrificando, estão adorando a Deus, com verdade, com símbolos. E naquele momento a sua mulher Mical, ela o desprezou. Irmãos, isso é muito triste, porque a Bíblia vai falar que esta mulher, ela nunca gerou. Você não vai ver em nenhuma parte da Bíblia essa mulher sendo chamada de esposa do rei Davi. Ela aparece só como filha de Saul. É um péssimo exemplo. Feliz o homem, bem-aventurado o homem que tem uma esposa que apoia o esposo na obra de Deus. Feliz o homem que tem uma esposa que o homem de vez em quando vê ela lá orando de joelho. Ela se alegra com o esposo. Ela se alegra quando o esposo está alegre. A vitória do esposo é a vitória dela. Aleluia, glória a Deus. As conquistas do esposo é as conquistas dela. Ela honra o marido. Davi estava na presença de Deus. Aquela mulher desprezou. Quando Davi entra em casa para abençoar sua esposa, todo feliz, ela chega a chamar ele de vadio, de vagabundo. Você estava parecendo um vagabundo. E ele falou assim que ele estava na presença de Deus. E ele ia envelhecer fazendo aquilo, honrando o nome de Deus. Glória a Deus. Aquela mulher o desprezou em seu coração. Isso é muito triste, irmãos. Quando o homem serve a Deus de coração e em casa tem uma mulher que está triste, amargurada. Mical é um péssimo exemplo de mulher amargurada, com ressentimentos. Uma mulher que não se agrada com o esposo que está fazendo a obra de Deus, que está servindo, que está se esforçando. Feliz é esta mulher que fala nos cultos, nos dias de culto, fala assim: meu esposo, vamos para a igreja. E se o marido ainda fala assim: não estou com vontade, meu Deus, você não imagina o que você está perdendo. Valorize a esposa que quer ir para a casa de Deus. Valorize, porque Davi não teve uma mulher que o valorizou neste momento. Naquele momento que Davi precisou mais ainda do apoio da sua esposa Mical, ela o desprezou. E isso é muito triste.
Porque Deus não permitiu ela gerar. E quantas mulheres hoje que não têm gerado mais? Quantas mulheres não geram mais? Isso é triste. Isso é triste. Mulheres que não geram. O lar está estéril. O lar não tem presença de Deus. O lar não tem a presença de Deus mais. O marido se alegrando com as vitórias. Todo feliz, com fé. Não, este ano vai dar certo. Este ano nós vamos crescer. Este ano nós vamos mudar. Este ano Deus vai fazer isso. Deus falou no meu coração. Eu sonhei. Deus deu um sonho para mim. Porque Deus dá sonhos mesmo. Os sonhos que Deus deu para José se cumpriram à risca. Mas ele fez a parte dele como fidelidade, como fiel. Deus dá sonhos. Aleluia, glória E o homem a Deus. muitas vezes conta para a esposa: olha, Deus fez uma promessa para nós. E ela vai se cumprir. Ah, não vai nada. Você está no lugar errado. Isso não vai conseguir não. Você desse jeito não vai. Ela põe o marido lá embaixo. Meu amor, olha, as coisas vão acontecer. Este ano vai ser assim. Não vai nada. Você nem isso tem. E fala, irmãos, desprezando. Se você tem uma esposa que apoie, valorize. E Deus nessa noite pode fazer com que você comece a gerar a partir de hoje. Amém. Aleluia. Porque Mical foi um péssimo exemplo. Ela é um péssimo exemplo porque ela não gerou, ela desprezou as coisas de Deus. Não despreze as coisas de Deus. Não despreze as pequenas coisas. Porque amanhã é por causa das pequenas coisas que Deus vai te colocar nas grandes coisas. É por causa da pequena que Deus vai te colocar nas grandes. Se alegre. Glória a Deus. Se alegre. E a outra lição foi em Cafarnaum. Mateus 11, 23. Jesus, ele nasce em Belém. Ele vai para Nazaré. Nós vamos ver que lá no capítulo 4, no versículo 13 de Mateus, Jesus, ele deixou Nazaré e foi para Cafarnaum. Mais ou menos 18 meses do seu ministério, Jesus fica naquela cidade, operando maravilha, pregando a palavra. E Jesus, ele fala que, ele chega a citar Sodoma e Gomorra, que haveria muito menos rigor por aquela cidade do que a cidade de Cafarnaum. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Porque em Sodoma e Gomorra, Deus destruiu aquele povo. Deus livrou somente a família de Ló. E ainda assim mesmo a mulher dele ficou ainda. Aquele povo vivia na idolatria, no homossexualismo, no lesbianismo. Tudo quanto é perversidade aquele povo cometia. Mas Jesus está falando uma palavra dura para eles aqui. Que naquele dia haverá menos rigor para a cidade de Sodoma do que para o de Cafarnaum. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está falando da indiferença. Nós estamos vivendo dias assim hoje. Pessoas indiferentes. O que é isso? Pessoas que estão dentro da igreja. A igreja está sentindo e ele está dentro da igreja, não sente nada. Meu Deus. Pessoas que perderam a sensibilidade espiritual. A igreja se alegra e ele fica chateado. O irmão recebe a vitória, o outro fica chateado. Pessoas insensíveis. Em vez de ele se alegrar com a vitória do irmão, ele se entristece com a vitória do irmão. Estamos vivendo dias assim. O irmão comprou um carro novo, em vez de ele se alegrar, irmão, que bênção! Que bênção pela vitória do irmão. Ele fica triste. Meu Deus. Isso é terrível. Isso é terrível.
O indiferente, ele anda com a igreja, mas ele não está com a igreja. Olha, irmãos. Pessoas que andaram com Jesus, mas não estavam com Jesus. Judas estava com ele, comia com ele, andava com ele. E olha o fim de Judas. Estava com a própria porta que era Jesus. Capítulo 10 de João, ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Aleluia. Ele é o bom pastor. Judas estava com a porta, mas não entrou por ela. Indiferença. Judas comeu com o mestre. Comeu com ele. Irmãos, isso é terrível. Pessoas, o inimigo tem matado vidas dentro da igreja, irmãos. Misericórdia, meu Senhor. Nós estamos vivendo isso hoje. Meu Deus. Dias desse jeito, as pessoas não estão indiferentes. Deus. Indiferentes. O irmão está morrendo do lado dela, ele está indiferente. Misericórdia, Jesus. Pessoas que não dão valor mais para os cultos. Perde o culto por qualquer coisa. Qualquer coisinha ofende. Qualquer coisinha quer chutar o balde. Qualquer coisinha quer separar do marido, quer separar da esposa. Isso é terrível. E nós precisamos, neste ano, fazer a diferença. Amém. Vamos nos colocar de pé neste momento. Eu sei que é uma palavra que nos confronta. Coisa boa. É uma palavra que nos confronta mesmo. Porque foram péssimos exemplos que eu citei. Péssimos exemplos que eu citei na palavra de Deus. Geazi pegou a lepra. O defeito não estava em Eliseu. Em Cafarnaum, o defeito não estava em Jesus. Quantos milagres Jesus curou? Obrigado por tudo, Jeová. Imagine sendo Jesus pregando a palavra, o apóstolo Paulo aqui. Será se nós íamos? Talvez você falava assim, não, eu ia ser muito mais fiel. Não. A gente... É por isso que nós precisamos se esforçar cada um, irmãos. Esforçar, cada um de nós precisa se esforçar. Amém. Precisa perseverar. Precisa estar junto. Amanhã nós precisamos fazer a nossa parte, se nós amanhecermos vivos. Orar, ler a palavra. Quantos aqui estão pegando na mão da esposa e orando à noite? Amém. Hã? Lembra que eu tinha falado? Pegar a mão da esposa ali e orar. E aí de repente vem um filho ali, agarra também na mão, vamos orar também. Verdade, desse jeito. Irmãos, isso é maravilhoso. É você tão unido ali com a esposa, com os filhos. O tanto que não é fácil. Não é fácil. Vamos perseverar. Vamos gerar neste ano. Glória a Deus. Vamos servir com fidelidade neste ano. Vamos ser fiel à igreja, fiel à nossa liderança. Aquilo que Deus te deu para você, dons, talentos, não enterra aquilo que Deus te deu. Você não está aqui trabalhando para homem, mas trabalhando para Deus. É Deus que vai requerer de você. Deus vai requerer de mim também aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Isso é muito sério. Para uns Deus deu para outros Deus deu 2 talentos, 3 talentos. Nós precisamos multiplicar isso. É privilégio nós estarmos na casa de Deus. É privilégio nós podemos servir a Deus. Vamos querer mudança, irmãos. Neste ano faça um compromisso, Senhor, se eu estou sentindo